Graça e paz, irmãos, amém? Você pode se assentar dando glória a Deus, porque é maravilhoso quando a gente ouve um testemunho desse. Somente quem já passou pela prova do fogo, de enfrentar uma enfermidade tão devastadora, né? A irmã Elisângela enfrentou esse câncer. Eu lembro quando eu estava com 18 anos, enfrentei a leucemia, né? E eu sei como foi difícil, porque eu já tinha perdido uma irmãzinha com leucemia, né? Então, o coração se abala realmente, mas graças a Deus, porque eu também tinha Jesus, né? E Ele é o Deus de milagres, é o Deus que tudo faz e tudo opera segundo a sua boa vontade. Então, por isso, nós glorificamos ao Senhor e nos alegramos com a vitória uns dos outros, amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu perguntar para você. Claro que nós concordaríamos, né, e sabemos que a pessoa mais importante na igreja, quem é? Jesus, né? Você veio à casa de Deus por causa do Senhor Jesus, que operou no teu coração, transformou a tua vida, né? Está transformando, porque ninguém está pronto ainda, todos nós estamos num processo de transformação a cada dia pelo Senhor. Mas, depois de Jesus dentro da igreja, quem é a pessoa mais importante que você consideraria? Muitos vão dizer o pastor, né? Claro, o pastor é muito importante porque ele é o responsável por esse rebanho, é responsável por tua vida. Um dia ele vai dar conta a Deus, não só o pastor Cid, mas todos aqueles que se designam como pastores, né? Nós temos os presbíteros dentro da casa do Senhor, né? Os obreiros que estão sendo treinados, que são responsáveis em se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender e passar isso para a igreja, ensinar a igreja, tanto o pastor, o presbitério. Nós temos diáconos e diaconisas, né? Que são responsáveis por servir na casa do Senhor, limpar, guardar, preparar todas as coisas para o culto, né? Nós temos também um trabalho muito árduo na cantina, né? Aqueles que servem, somente aqueles que já serviram na cantina sabem o quanto é difícil ficar ali o dia todo trabalhando na cantina. Mas nenhum serviço é menos importante do que o outro, né? Todos nós somos importantes para o Senhor Jesus. E, diante dessa questão, uma vez Jesus voltando de uma boa empreitada, esse assunto começou a discorrer entre os discípulos. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o mais importante? Quem é mais, né, que vai ser colocado ali em primeiro lugar? Então, dentro da casa de Deus, muitas vezes nós temos essa questão. Quem é o mais importante? Mas eu quero levar você comigo lá em Mateus, capítulo 18, versículo 1, que depois de Jesus falar aos discípulos a importância de eles darem o tributo, né, entregarem o imposto, né, Jesus manda ali Pedro pescar, e ele vai, pega o dinheirinho, entrega por ele e por Jesus, entrega o imposto. Chega o capítulo 18, né, que diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Nós vemos aqui que Jesus, naquele momento que os discípulos questionam isso, Jesus pega uma criança que estava ali no meio deles e toma-a no colo e mostra para aqueles discípulos: se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, né, vocês, de modo algum, entrareis no reino de Deus. A criança, ela é representação de pureza, pelo menos naqueles tempos antigos eram. Hoje em dia está mais difícil, né?
A gente não encontra tanto isso nas crianças, principalmente se você, como pai, tem entregue na mão dos seus filhos um celular. Né? A criança perde a pureza, a inocência muito rápido. Então, quando Jesus pegou aquela criança, representava a sinceridade, a simplicidade de uma criança. Criança, você sabe, ela fala o que pensa. Se você fizer uma pergunta para a criança, o pai e a mãe podem até passar vergonha, né? Ou você fazer uma pergunta para a criança vai ser sincera. Se você perguntar para a criança, eu estou cheirosa ou estou fedida? A criança vai ser sincera. Não está com cheiro muito bom, não. Né? A criança vai falar, porque ela não tem maldade, ela fala na sua inocência. Né? Ela fala o que pensa. Ela não olha e julga as situações como um adulto. Ela olha na inocência, ela não vê maldade nas situações ou nas circunstâncias que envolvem alguém. Ela não é orgulhosa. E Jesus, quando fala para os discípulos que é necessário que nós, que vamos seguir a Ele, nós devemos nos converter e nos tornarmos como criança. Assim, devemos ser nós, na inocência, na confiança, receber o reino de Deus, receber aquilo que Jesus nos ensina. Diz aqui, a continuação, portanto, aquele que se humilhar, deixar de lado o seu conhecimento, aquele conhecimento que você julga ter, porque muitas vezes nós viemos para Jesus e nós temos os nossos conhecimentos, aquilo que nós já lemos, aprendemos do pai, da mãe, das pessoas, dos professores, né? E nós julgamos ter conhecimento. Mas se você não deixar esse conhecimento para aprender de Jesus, você não vai caminhar muito longe. É necessário que você deixe, né? E você largue de mão aquilo que você julga conhecer. Porque com Jesus é um caminho novo todos os dias. Ele fala, portanto, aquele que se humilhar, deixar de ser sabichão, orgulhoso, e se tornar como esta criança, ter comportamento como de criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim recebe. Sabe, quando Jesus fala aqui, isso aqui é conjecturações minhas, é o meu pensar, a forma de eu interpretar essa palavra. Né? Quando Jesus pega esta criança, quem receber uma criança tal como esta, quem era a criança que Jesus tomou no colo? Você já parou para pensar? Quem era essa criança que Jesus toma no colo? Porque ele fala, quem receber uma criança tal como esta? Eu penso que, como as crianças, automaticamente, elas eram atraídas por Jesus, Jesus atraía as crianças, né? Porque as crianças olhavam para ele e viam, com certeza, a glória de Deus ali, porque criança enxerga muito mais do que adulto. E Jesus pegou uma daquelas crianças que talvez estava brincando na rua, e quando Jesus parou ali, ele vem, se aproxima de Jesus, Jesus pega essa criança no colo. Você para pensar nesse momento a simplicidade e humildade que Jesus espera em nós. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus precisa deixar de lado as suas questões e crer totalmente naquilo que o Senhor ensina. Em Romanos 12, versículo 3 e 4, ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos pensar nada além do que realmente é. Diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Por que eu fiz essa pergunta na hora que eu comecei a falar? Quem você considera mais importante na igreja? Nós falamos, o pastor, o presbítero.
todos nós somos importantes na igreja do Senhor. Você faz parte deste corpo, o corpo de Cristo. E você foi chamado para atuar segundo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu me lembro um testemunho de um pastor. Eu não lembro se ele era pastor ou o que ele era, mas era uma pessoa que ele pensava muito acerca de si mesmo. Ele se considerava a pessoa mais importante na igreja. Sabe aquela pessoa presunçosa, orgulhosa? A igreja não funciona se eu não estiver ali. Tudo anda porque eu estou ali. Né? E aquele homem, ele se considerava dessa forma, tão importante. Um dia ele foi dormir. E ele teve um sonho, que ele chegava aos céus. E, na hora que ele chegava junto também uma irmãzinha da igreja, que todos, assim, não dava muito trela para ela, porque ela era uma irmã humilde, né? Não tinha cargos na igreja, não tinha responsabilidades, mas ela sempre estava ali. Todo culto ela estava ali. E naquele momento que esse homem ele se chega diante do Senhor, ele vê essa mulher também chegar. E ele vê ela receber a sua coroa de glória, o seu galardão da parte de Deus. E ele fica assim, abismado, porque era assim a coisa mais linda, o galardão daquela mulher. E ele pensou com ele, poxa, se essa senhorinha, ela não faz nada, ela não se entrega em visitas, não vai lá na frente pregar, ela não gasta tempo na igreja. Ela está recebendo esse galardão tão grande, imagina o meu galardão, né? Porém, quando chega a vez dele diante do Senhor, o Senhor entrega um simples galardão para ele. Ele recebe um galardão, mas não comparado com aquela mulher. E ele fica, Senhor, mas por que eu recebi esse galardão tão pequeno? E aquela senhora, ela é tão insignificante na tua igreja. E Jesus olha para ele e fala, naquele sonho, essa pequena no meio do corpo de Cristo, era ela quem orava por você. Era ela quem intercedia por tua vida. Era ela quem estava ali de joelhos pelas almas, pelas pessoas que estavam desviados. Sabe, meu querido, às vezes você pode não ter nenhum cargo na igreja, mas o simples fato de você se tornar alguém que Deus deseja que você seja e faça aquilo que Deus quer que você faça, vai fazer uma grande diferença no corpo de Cristo. Por isso, a Bíblia fala que nós não podemos pensar nada acima daquilo que nós somos, não se engrandecer, mas também nós não podemos nos diminuir, achando que nós não somos ninguém no corpo de Cristo. Você faz diferença. As pessoas que sentam ao seu lado sentem a sua falta. Você faz parte desse corpo e você faz falta no corpo de Cristo quando você deixa de congregar. Talvez ninguém te ligou quando você faltou em alguns cultos, mas com certeza alguém sentiu falta de você e orou por você. Por isso você está de volta na casa de Deus. Por isso, não pense nada além do que convém, porém também não se diminua, porque Jesus considera você mais do que você imagina. Eu gostaria de ler, para terminar, essa passagem de Romanos 12, na linguagem da mensagem, diz assim: ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não. É Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nós entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele.
Assim, somos como as várias partes de um corpo. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. É necessário sermos aquilo que Cristo deseja que nós sejamos no corpo. Você é importante no corpo de Cristo. Não pense demasiadamente se dando muito valor, mas também não se menospreze, porque você tem valor para Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.